deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Spirit, lead me where my trust is without border. Let me walk upon the water wherever you would call me. Take me deep. Se puder, se estiver com a sua Bíblia, alguns trechos importantes da palavra de Deus que eu quero conversar com você nessa noite, para a gente desenvolver um raciocínio muito importante sobre a nossa, não somente a nossa comunidade, mas algumas coisas importantíssimas que a gente precisa ter ideia de como a gente está se desenvolvendo nesse tempo. E eu queria fazer um pedido muito importante para você, que você se achegue à sua Bíblia, não só se achegue à sua Bíblia, mas a utilize como instrumento da gente, de diálogo nosso. Instrumento de diálogo. Estou aqui já, pode abrir aqui, meu querido, fique em paz, pode abrir aqui. Estamos juntos aqui. Tranquilo o som, Davi? Está tranquilo? Espero que o som para você esteja bom. Para mim aqui está bom. Obrigado, querida. Hoje me parece que a câmera está tranquila, é isso? Está na paz? Então vamos render. Se você puder abrir a sua Bíblia, livro de Mateus, capítulo 16, o livro é o Evangelho segundo Mateus, o capítulo 16. Esse mês de maio nós vamos falar sobre igreja, nós vamos repensar a igreja. Nós vamos olhar para a Bíblia e fazer algumas reflexões sobre o que é a igreja. E me vem muito forte pensar sobre isso, me vem muito forte a gente conversar um pouco sobre isso, porque quando você, não sei se você tem essa experiência, você que está acompanhando a gente, participando com a gente aí do culto, ou mesmo que você está assistindo essa mensagem em outro dia, em outro momento, quando a gente pergunta para alguém sobre igreja, as pessoas parecem que elas perderam um pouco da credibilidade do que é ser igreja. As verdades sobre esse fato tem a ver com, inclusive, o IBGE, que aumentou, segundo o IBGE no último censo, aumentou em proporções assim, assustadoras para nós, o número de desigrejados. Há um tempo atrás, esse nome nem existia, de pessoas que são cristãs e elas gostam de Jesus, elas viviam numa comunidade chamada igreja, mas por causa de algumas decepções ou outros fatores, elas se tornaram desigrejados. E nesse último que foi feito agora, me parece que o conceito desigrejado, ou a proporção dos que são desigrejados, aumentou demais. E não só é ruim esse fato para nós, não só ruim, mas é um fato de observação, é um elemento que a gente tem que olhar e fazer algumas reflexões, porque parece que a igreja perdeu algumas das suas essências de ser, que tem produzido nas pessoas que estão próximas de nós, algumas coisas que a igreja de Atos, capítulo 2, que foi iniciada ali, a partir da proposta, e nós vamos falar sobre isso já, de Jesus, parece que a igreja deixou de fazer o que ela tinha que fazer, e começou a desenvolver uma certa antipatia com a sociedade. Por exemplo, algumas pessoas, às vezes, quando você fala de igreja, elas têm a ideia que a igreja é homofóbica. Elas têm a ideia de que a igreja é machista. Para elas, às vezes, porque ela ouviu alguém, ou porque ela esteve com algum lugar na igreja, ou se relacionou com alguém na igreja,
ela tem a ideia de que a igreja é machista, a igreja tem isso, a igreja tem aquilo, e a igreja tem as suas coisas que não se encaixam mais, e aí ela vai tomando essas ideias erradas, equivocadas sobre a igreja. Talvez se a gente pensar pelo lado da pessoa, ela não tem tanta razão. Mas se a gente olhar pelo lado da igreja, se isso está acontecendo, a gente está perdendo algumas coisas. A gente está perdendo o sentido de ser empático, de ser simpático, para tornar-se antipático. E se você observar em Atos capítulo 2, exatamente no versículo 42 em diante, quando vai falar sobre como viviam os cristãos, no finalzinho do texto vai dizer que os cristãos contavam com a simpatia. Ou seja, a igreja era um lugar onde antigamente as pessoas olhavam e falavam, nossa, que lugar gostoso. Que lugar diferente. Que lugar que eu gostaria de estar. Que lugar que um dia, gente, se eu puder, eu vou visitar esse lugar. O grande problema é que hoje, para os de fora, a nossa igreja se tornou algumas coisas equivocadas que talvez nós fizemos eles entenderem assim. Para os de dentro, talvez, a gente também tem alguns conceitos equivocados. Tem gente que tem ideia que igreja é um prédio. Que igreja é esse lugar onde nós estamos e vocês não estão aqui, mas que igreja é isso aqui? São essas 4 paredes e que aqui é o lugar onde a gente tem que vir para adorar a Deus, como a mulher samaritana, em João capítulo 4, pergunta para Jesus, onde tem que adorar? É lá na IPI de São Manuel ou é na IPI de Avaré? É na IPI de São Manuel ou na IPI de Botucatu? É na IPI de São Manuel ou é na quadrangular de São Manuel? Ou é na congregação? Ou é na Assembleia de Deus? Ou seja, talvez hoje ela perguntaria assim, qual é a igreja, qual é o lugar que eu tenho que ir? Porque na mentalidade de alguns, como dela inclusive, daquela época, a igreja se constituía por essa estrutura só. Então não havia o conceito de ser igreja fora das 4 paredes. Então, para alguns, inclusive cristãos que convivem numa igreja é um prédio. Para outros, talvez, igreja é um shopping. Bonito, e tem umas igrejas aí que é chique, né? Shopping, que lugar grandão. Mas não só pela beleza, talvez alguns se comportam como se estivessem no shopping. Vêm, sentam, assimilam, usufruem do melhor, de uma coisa boa, são consumidores e aí vão embora. Como a gente vai no shopping. E aí, de repente, o shopping tem uma loja boa, você entra, não tem uma loja boa, você não entra. Ou o shopping não é bom, você vai no outro shopping. E assim vão tratando a igreja como um shopping. Um lugar para eu vir e passear, consumir alguma coisa e ir para casa. Outros, talvez, têm um outro conceito sobre igreja, que tem a ver com uma igreja chamada de hospital. Há muito tempo, talvez, você usou esse termo, igreja é um hospital, porque o próprio Jesus diz em sua palavra que ele não veio para os sãos, ele veio para os que estão ruins. E aí a ideia de que a igreja é um hospital. Mas deixa eu te fazer uma pergunta bem interessante para você repensar esse conceito, já que o nosso tema do mês é repensando igreja. Você gosta de ficar no hospital? Laurinha? Você trabalha lá. Mas se você fosse ficar lá como paciente, você não via a hora de ir embora. Então, o hospital, para codinome para a igreja, não é dos melhores, não. Ah, mas eu não estou bem. Ótimo, venha. Uma das facetas, talvez, da ação da igreja é cuidar daqueles que estão doentes. Isso é verdade. Mas isso não quer dizer que porque a gente cuida de alguém que está doente na igreja, a igreja é um hospital. Porque hoje o hospital é um lugar que é defasado, um lugar que falta equipamento, é um lugar precário, e inclusive nesse tempo agora está cheio de gente, mas todo mundo querendo ir embora do hospital. E vou dizer mais, onde as pessoas estão, onde a gente pega, quando a gente está doente, ou algum parente doente, e está sensível, aberto cirurgia e tal, e é perigoso pegar uma infecção hospitalar. Ou seja, parece que no hospital não é mais o lugar mais agradável para se estar. Tanto que quando a gente puder, a gente quer alta. O melhor lugar é voltar para casa. Então, talvez o hospital não é o melhor elemento que a gente tem como configuração de igreja. E por último, que infelizmente alguns ainda têm, está se perdendo, graças a Deus, mas alguns chamavam a igreja como um negócio.
Eu sempre ouço algumas piadas a respeito disso, Tiago, que algumas pessoas chegam para a gente e falam assim: ou vamos abrir uma igreja, pastor? A igreja dá dinheiro. Porque é negócio. Porque eles vêm na internet, vêm na televisão as igrejas, com coisas, isso, aquilo, achando que abrir igreja é para dar dinheiro, é para ganhar dinheiro. Né? É só assim que funciona. Igreja é um negócio. Então igreja não é negócio, igreja não é prédio, igreja não é shopping, igreja não é só o templo, igreja não são essas estruturas que nós lembramos, mencionamos, e que aqui a gente acha que a gente se desenvolve. E aí a pergunta até, eu queria fazer para você, dentro dos membros da igreja, que ainda assim, ainda tem algumas igrejas com alguns codinomes que eu coloquei aqui. E aí uma coisa mais dentro, tá? Mais própria dos cristãos. Tem igreja creche, já viu igreja creche? Angélica, já ouviu falar de igreja creche? É aquela igreja cheia de irmãos que nunca cresce. Tudo, segundo Paulo, meninos, crianças, como Paulo vai falar em 1 Coríntios, vocês deveriam ser mestres, mas tudo menininho, ainda precisando de mamadeira. Igreja creche, Marcelo, só tem criancinha. Aí você tem que tratar com mimimi, aí faz birrinha, que é criança, né? Faz birrinha, aí eu queria isso, aí não fez, eu vou para outra igreja, fica emburradinha, essas coisinhas de igreja creche. Também tem igreja, no contexto geral, igreja flácida. Já ouviram esse termo? Igreja flácida. O conceito de igreja flácida é aquela igreja que se desenvolve, ou faz, ou come, e cresce, e murcha, e cresce, porque aquele efeito sanfona, né, ela começa a dar flacidez no nosso corpo. E a igreja, ela se alimenta e murcha, se alimenta e murcha, ou seja, eles não exercem a alimentação de serem, ou seja, o que a gente fala, o que a gente vive aqui no culto, fica aqui no culto. Como a gente tem usado o termo, Marcelo, o culto não vai para a vida. As pessoas não vivem o que a gente aprende aqui lá fora. Então acaba alimentando, esvaziando, mas não exercita aquilo que alimenta-se, tornando-se uma igreja flácida. Por outro lado, também nós temos aquela chamada igreja desnutrida, que é aquela igreja que só, ou irmãos da igreja, de forma geral, que só se alimentam no domingo, só lê a Bíblia no domingo, só ora no domingo, só conversa com o pai no domingo, só se reúne no domingo, e aí acaba ficando aquela igreja meio desnutrida, não se alimenta direito, não cresce, não aguenta. Essa é a igreja. Esses são os elementos da igreja que a gente enxerga. Mas eu quero te dar uma definição, já que falamos sobre o que não é a igreja, eu quero te dar uma definição do que é a igreja. Segundo os textos da palavra, tanto desse texto de Mateus que nós vamos ler agora, e Atos, nós, igreja, nós somos, o que é uma igreja, se eu pudesse trazer uma definição? Igreja é uma comunidade de pessoas que continuam a missão de Jesus. Igreja é uma comunidade de pessoas que continuam a missão de Jesus. Talvez se você possa parafrasear, Marcelo, seria: igreja é um espaço de Jesusinhos. Pessoas que são parecidas com Jesus. E que devagarzinho estão crescendo e se parecendo, e a igreja é cheia de homens e mulheres que se parecem com Jesus. Isso é a comunidade chamada igreja. Mas ela tem outros elementos que a própria Bíblia vai falar do que é a igreja, e isso, aquilo. Mas eu gosto dessa definição de igreja que continua a obra de Cristo, porque lá em Atos, capítulo de número 9, antes, 9, no 13, em outros textos mais, antes de serem chamados de cristãos, os cristãos, ou aqueles que seguiam a Jesus, eram chamados os do caminho. Ou seja, eram pessoas que, por causa do termo os do caminho, eram aqueles que estavam sempre caminhando, sempre em direção a algum lugar, apesar da situação, do momento, da perseguição, mas eles eram chamados os do caminho. Inclusive Paulo tinha, em capítulo 9, uma das suas mãos, uma carta para prender aqueles que eram os do caminho. Então a igreja nunca foi chamada igreja no início, nesse sentido, ela foi chamada como, quem que é aquele povo lá? Os crentes. Não, foram chamados os do caminho. Aí lá no capítulo número 12, em Antioquia, no capítulo 11, melhor, no versículo 26, em Antioquia, os homens, aqueles do caminho, foram chamados pela primeira vez de cristãos. Que era o quê? Cristãos eram os que
faziam ou estavam imitando o Cristo. Então, o Cristo, os que imitavam a Cristo, eram cristãos. Então, cristãos são os imitadores, aqueles que se parecem com Cristo. Por isso que a igreja é uma comunidade de cristãos que continuam a missão do Cristo, que se parecem com Cristo. Mas esse texto de Mateus, é que eu quero que você busque pela sua Bíblia aí. Nós temos aqui o nascituro da igreja. Algumas pessoas dizem assim: pastor, mas a igreja foi feita de homens. E eu já ouvi muito isso. A igreja é uma estrutura para homens. E foi homem que fez, Jesus não fez igreja. E aquela coisa toda de gente desigrejado, gente que não concorda com a instituição. E eu entendo entendo e lhe dou razão, porque às vezes a instituição ou a organização, ela se tornou muito maior do que o organismo. Deixa eu te dizer duas coisas distintas. Quando a Bíblia fala sobre igreja, ela está falando sobre organismo, sobre a essência, sobre essa continuidade no processo que Jesus deu aos discípulos, que iniciaram com os apóstolos, e os apóstolos fazendo a continuidade, e chegou até São Manuel, chegou até nós, e nós somos essa continuidade da igreja que começou lá com os apóstolos e veio até nós. Isso é a essência. E eu costumo usar um exemplo também, que é de um grande amigo, que ele dizia que a igreja, como essência, o organismo igreja, ela é como uma mão fechada. Onde, como organismo, como essência, ela não abre. Ela não compartilha os conceitos. Ela não abre mão daquilo que é essência. Isso aqui é o organismo. Desde quando a igreja foi fundada, no nascituro que nós vamos ler agora, ela precisa manter assim, as bases. Por outro lado, a organização, a igreja, ela é aberta. Por que ela é aberta, a mão aberta? Porque ela se ajusta. Ela pode se encaixar, a gente inclusive precisa entender esse conceito, dela se encaixar a partir do lugar, do entorno que ela está inserida. Para que ela ali se manifeste como estrutura, mas sempre mantendo a sua essência do que foi chamada igreja. Me parece que isso aconteceu algumas confusões. Parece que a gente quis demais aqui e abriu mão daqui. E alguns que querem só isso aqui não conseguem se relacionar com isso aqui. O equilíbrio é o mais importante. Falamos sobre isso hoje cedo com a liderança. Mas apesar de todas essas circunstâncias, você olhando para a palavra, você vê a primeira vez que aparece a palavra igreja ou eclésia aqui no texto, é esse que nós vamos ler. Mateus capítulo de número 16. A partir do versículo número 13, se você puder, estiver com a sua Bíblia, Mateus capítulo 16, versículo de número 13. O texto diz assim, se você puder, deixa eu me encaixar na luz aqui, rapidinho, e ler comigo aí na sua Bíblia. Indo Jesus melhor para a região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que é o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, e outros dizem que é Jeremias, ou mesmo um dos profetas. E Jesus então lhes perguntou: e vocês, quem dizem que eu sou? Respondeu então Simão Pedro: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E então Jesus logo o interrogou e disse: bem-aventurado és você, Simão Barjonas, porque não foi carne nem sangue que revelaram isso a você, mas meu Pai que estás nos céus. E aqui o versículo que eu quero que você grife na sua Bíblia, que diz assim: também eu lhe digo, você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A afirmação mais contundente para a gente pensar hoje, nesse nascituro da igreja, quando Jesus responde para Pedro, dizendo que não foi Pedro que disse por si só, mas foi o Espírito que falou através dele, e Jesus continua dizendo assim:
tu és Pedro. Para a gente já entender que Jesus está respondendo aquilo que ele disse antes. Tu és Jesus, o Cristo, o Filho de Deus Altíssimo. E você quem é? Você és Pedro. E aí Jesus continua dizendo que dá muita dificuldade a gente entender, e hoje nós vamos clarear isso. O restante do texto diz que Jesus diz assim: e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então aqui só para a gente entender, Jesus começa dizendo que há uma igreja. Há um grupo de pessoas que continuarão o processo que ele começou, e ele chama esse grupo, esse composto, essa comunidade, de igreja. E nesse diálogo de igreja, ele fala com Pedro, porque foi Pedro que, pela ação de Deus no Espírito, fala com ele e ele responde a um diálogo com Pedro. Mas os outros discípulos estavam juntos ali ouvindo e percebendo toda essa narrativa. E não somente a igreja é chamada a nascer ali, mas ele fala qual é o propósito da igreja, quando ele diz: e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Mas eu quero voltar no versículo, porque existem algumas interpretações muito interessantes que a gente faz, e que algumas denominações fazem a respeito desse texto, que eu quero que você entenda. Existem algumas interpretações, a primeira delas, a mais comum, era, inclusive numa frase em latim que diz: onde está Pedro, ali está a igreja. É que eles entendem que quando Jesus diz assim, sobre esta pedra, Jesus está dizendo sobre esta Petrus, no original. Então, para alguns, na primeira linha de interpretação, Jesus está dizendo: sobre você, Pedro, eu edificarei minha igreja. Tanto que a igreja católica, que entende assim, ela tem a ideia de que Pedro foi o primeiro papa. Foi ali que começou a igreja, dizendo que a igreja começou com Pedro nessa interpretação do texto. Mas se você pegar o texto um pouco mais no original, a palavra Pedro é Petrus, e a palavra pedra é Petra, muda a palavra. A palavra Petrus é uma derivação de pedra, então é uma porção ou alguma coisa que saiu da rocha e não uma rocha em si, mas a palavra pedra que Jesus usa é uma rocha e não um rascunho ou um vestígio ou alguma coisa que saiu da rocha. Então, se você fizer uma interpretação mais singela, cuidadosa do grego, você vai perceber que Jesus não estava falando de Pedro especificamente. Mas é a primeira interpretação que a gente tem e uma das mais comum em algumas denominações. A segunda interpretação, que também faz sentido, uma linha de interpretação sobre isso, em alguns comentaristas, é que quando Jesus fala sobre esta pedra, e o texto é bem claro quando Jesus usa ali, guarde essa palavra, também lhe disse Pedro, e sobre esta pedra, você precisa entender alguns detalhes. A segunda interpretação é que Jesus está falando sobre a afirmação que Pedro fez. Quando no início Jesus perguntando quem é, e diz que é João Batista, diz que é Elias, Jeremias e outro profeta e tal, aí de repente Jesus ouve de Pedro, sendo usado pelo Espírito Santo, dizer que sobre, tu és o Cristo, o Filho do Deus Altíssimo, ou Filho do Deus vivo em algumas traduções. E aí algumas interpretações dizem, na segunda narrativa, é de que quando Jesus diz sobre esta pedra, sobre este fundamento, o fundamento que ele está dizendo é sobre a declaração que Pedro teve, que era a declaração de que em Jesus seria. Muito se falou apenas sobre essas duas interpretações. A primeira de que diz que a pedra é Pedro, mas se você for para o original, você vai ter algumas palavras que vão trazer interpretações e você pode discordar muito tranquilamente disso. Mas a segunda diz que Jesus está falando sobre a afirmação que Pedro fez e não sobre Pedro. Ou seja, a pedra que Jesus fundaria a igreja, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, era sobre a afirmação de Pedro, que ele diz, tu és o Cristo, então é sobre Cristo a edificação da igreja. Mas há uma terceira interpretação, um conceito mais próprio do momento e mais novo aqui, é que a gente, além de somar com a segunda, ele também diz que a pedra é Cristo, por isso que o nome pedra não é Petrus, é Petra, então é rocha, e a rocha é Cristo.
Mas ele está dizendo também sobre essa pedra edificarei minha igreja, ele está dizendo que a fundação da igreja seria ali, mas a coparticipação do processo de crescimento começaria com os apóstolos, os discípulos e aqueles das quais, em João 17, Jesus estava orando para que viessem aqueles das quais Deus daria a eles. Ou seja, se na primeira interpretação nós temos pedra é Pedro, então é uma tradução e uma tradição que segue essa. A segunda é a ideia de que é a afirmação. E a terceira é também da afirmação, mas não tão precisa, mas a ideia de que Jesus é a rocha e ele é o fundamento e nós seremos as pedrinhas que estarão se formando quanto igreja. E se você puder olhar na sua Bíblia, se você puder fazer isso, esse demonstrativo de que essa pedra é Jesus, está apenas nesse pronome demonstrativo que o texto usa. A gente estava falando sobre isso aqui na horário do louvor, mas quando Jesus diz assim, por exemplo, vamos ver se a gente está bom de português. Quando eu digo, o que eu preciso dizer sobre esse copo? Eu preciso dizer esse copo ou este copo? Este, professor de português aqui, né? Este copo, porque está comigo, é isso? Certo? Professor de português aí, tranquilo? Se eu fosse falar desse copo estando na mão, por exemplo, do Tiaguinho, então eu falava esse copo. É isso? Certo? Pronome demonstrativo. Quando Jesus está diante de Pedro, ele não fala essa pedra. Olha na sua Bíblia se está essa. Na sua Bíblia está o quê? Esta pedra. Então não é sobre Pedro, é sobre Jesus. E não é sobre a afirmação somente que está lá, que não deixa de ser perfeita, mas Jesus está dizendo que a rocha agora, ou a estrutura, a base, o fundamento, como nós usamos sempre aqui, a natureza da igreja é Jesus. Mas a estrutura que nós vamos moldando, ajustando, como lá em 1 Pedro capítulo 2, se você puder abrir e conferir, 1 Pedro capítulo 2, a partir do versículo 5, ele vai dizer que nós somos pedras vivas. E ele vai dizer também um pouquinho mais à frente, até o versículo 7, que Jesus é a pedra angular, é a rocha, é aquele que é o fundamento, e nós somos as estruturas. Ou seja, a igreja de Jesus é feita com o fundamento Jesus, que é o cabeça, segundo o apóstolo Paulo, mas as paredezinhas das igrejas sou eu e você. Era Pedro, era Tiago, era João. Naquele momento, aquela era a igrejinha que estava começando, vamos fazer uma parafraseada aqui, a igrejinha dos milagres, pequenininha, começando com os apóstolos, aumentando, e no primeiro sermão já teve mais de 3.000 convertidos, e ela foi aumentando, e a igreja foi crescendo, porque a igreja não é a estrutura, a igreja somos nós, quando estamos na base de Cristo. Por isso que aqui eu refuto algumas expressões, quando alguém diz assim, você é igreja, eu discordo, porque você sozinho não é igreja, Marcelo. Porque para ser igreja, pedra viva, de 1 Pedro 2,5, nós temos que estar em cima de um fundamento. E uma parede não é feita de um tijolo, de uma pedra viva, ela é feita de várias. Então nós só vamos nos tornar igreja quando nós nos juntarmos uns aos outros. Por isso que a comunhão, a igreja, a comunidade funciona assim. Deu para entender um pouquinho? Eu preciso que você entenda para a gente continuar isso, não somente hoje, mas durante o mês todo. Portanto, essas interpretações sobre Jesus ser a própria pedra e nós somos as pedras vivas, ela traz mais algumas verdades que a gente precisa aprender e que eu quero que você guarde para a gente levar para ações práticas para o nosso dia a dia. Segundo o texto de Mateus, capítulo 16, versículo 13 até o 18, nós temos algumas informações que nos são claras. Primeira verdade, guarde e risque, anote aí na sua Bíblia. Primeira verdade, onde a igreja nasceu, sobre o nascituro da igreja. Primeira verdade, Jesus é o fundamento e o cabeça da igreja. Jesus é o fundamento e o cabeça da igreja.
Quando a gente fala que Jesus é o fundamento, é fundado em Cristo, é exatamente esse texto de Mateus capítulo 16, versículo 18, que nos dá essa base de que Jesus é a pedra angular. Pedro corrobora com essa ideia lá na sua carta em 2 Pedro. Ele corrobora em todas as suas narrativas, dizendo que Jesus é o cabeça. Tanto que Pedro, quando ele foi orar no livro de Atos, você percebe esse milagre, e ele chegou para alguns, e todo mundo já sabendo de quem era Pedro, que ele era uma pessoa importante no meio dos apóstolos, alguém assim que tinha uma liberdade, uma facilidade de dialogar, então ele tornava-se o espaço um pouco mais solto, e aí algumas pessoas chegaram para ele falando, e ele encantado, e ele entrando para adorar a Deus, tinha um cego, um coxo melhor, a porta da Formosa, a porta da entrada. E aquele homem disse para ele: o que vocês são? Quem são vocês? O que vocês têm? E ele diz: eu não tenho ouro nem prata, mas o que tenho eu te dou. Aí ele fala o quê? Levanta-te e anda, é isso? Não, ele fala: em nome de Jesus. Não é por mim, é por Cristo. Não tem a ver comigo, tem a ver com Jesus. Em toda a história de Pedro, você vê Pedro tirando de si a responsabilidade, não que ele não o tinha, mas colocando o fundamento da estrutura chamada igreja, que se iniciava naquele tempo, na pessoa de Jesus. O próprio apóstolo Paulo, lá no livro de Colossenses, capítulo 1, versículo de número 18, vai dizer também essa expressão de que Jesus é o cabeça da igreja. O apóstolo Paulo também, em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 27, vai dizer que a igreja é um corpo onde Cristo é o cabeça. Então, se você puder ter alguns elementos a respeito de Jesus ou da igreja, é entender que essa estrutura, ou a igreja presbiteriana independente de São Manuel, ela é fundada na pessoa de Jesus. Jesus é a base. Jesus é o cabeça, nós somos o corpo que compõe essa estrutura, onde os membros compõem esse corpo, e todo esse corpo tem uma cabeça, e essa cabeça é Cristo. E aqui vai algumas refutações bem tranquilas para você entender. A igreja não é do pastor Isaías, a igreja é de Jesus. A igreja não é da família A, da família B, da família C, a igreja não é de fulano, ciclano, não, a igreja é de Jesus. Se ela não estiver fundamentada, se a sua base não for Cristo Jesus, ela não é a igreja da Bíblia. Ela é uma igreja que nós criamos e inventamos, mas não é da palavra. A segunda verdade que esse texto me traz, e eu gosto muito desses elementos desse texto, já fiz outro sermão sobre isso, nunca tinha falado e percebido tanta coisa boa assim, mas a segunda verdade desse texto é que a igreja, além de ser fundada em Jesus, e ele ser o cabeça, a segunda verdade que você precisa entender é que a igreja é um processo em movimento. Se você puder mudar, talvez diríamos que a igreja é uma comunidade em movimento. E desde quando ela nasceu, ela é em movimento. Como eu disse anteriormente, em Atos 9, o primeiro nome que foi dado a um grupo de gente que se reunia quanto igreja, eram os do caminho, não eram os do canto. Não eram os da montanha, não eram os da caverna, num lugar, eram os do caminho, onde havia movimento. Tanto que alguns irmãos em Atos também vai dizer que eles iam e chegavam, e alguns se espantaram dizendo: aqueles que estão fazendo baderna, aqueles que estão avassalando o mundo, aqueles que estão perturbando, chegaram até nós. Ou seja, a igreja vivia sempre no caminho, sempre em movimento. E o grande problema é que a gente fez nessa época, ou nesse tempo que a gente está vivendo como igreja, nós fizemos igreja para ficar parado, igreja para fechar dentro das paredes, e ali ficar, estagnar, e não andar, não mexer. Não é uma igreja em movimento, e o texto diz bem claro qual é esse movimento. Quando Jesus diz assim: e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Ou seja, a igreja, ela foi estruturada para onde ela está não ficar, mas a sua composição, a sua aglomeração, na medida do possível, ela vai e ela tem um destino para ir, não é para o céu. A igreja tem que ir para onde? Para o inferno. Não é isso que o texto está dizendo? Porque se ela vai
há uma porta, e essa porta é a do inferno, e segundo o texto, próprias palavras de Jesus, essas portas não prevalecerão contra a igreja. Jesus está dizendo que a igreja, até a igreja, e ela luz. Esse é o movimento da igreja, essa é a missão da igreja. Nomenclatura, as propostas dos nomes, a própria palavra igreja, muito se fala que a igreja é para fora, e alguns usaram esse termo equivocadamente, dizendo que a igreja não é para ficar aqui dentro, é só para fora, então não precisa de templo. É exagero, é aquela mania de vai tirar a água suja que acabou de lavar a criança e joga toda a água e a criança junto. Não é assim que funciona, o texto não diz nada disso. Mas quando a palavra igreja ou igreja, no seu original, ela tem a ver com uma congregação, num texto mais preciso, uma assembleia de pessoas livres, públicas. E eu gostei demais dessa tradução quando ele diz pessoas livres, quer dizer, é uma assembleia de gente que se reúne para viver em movimento e dar esse movimento sempre onde estiver. Se você quiser uma coisa mais prática, o que Jesus está dizendo é que a igreja, eu e você, quanto igreja que somos, nós estamos em movimento. Então talvez a porta do inferno que ele está dizendo é o teu trabalho. Ô pastor, lá só tem endemoniada. Eu não sei o que está falando, mas talvez o teu trabalho é um lugar onde você precisa entrar lá, arrombar como cristão e fazer com que a luz de Deus que brilha através de você seja muito clara no teu trabalho. Ou na sua família, ou na sua escola, ou no seu bairro, enfim, a igreja precisa sair das quatro paredes, aqui no nosso caso, da Rua Andradas, 511, sair daqui e ocupar espaços onde estiver o mal, onde estiver precisando de luz, onde estiver precisando de um tempero, é ali que a igreja tem que ir, ela não pode ficar parada, por isso que a igreja tem que ir para fora, mas não no sentido de esquecer aqui, mas no sentido de alcançar quem está lá e trazer para cá. A igreja é um movimento. E a terceira e última verdade que esse texto me ensina, eu quero compartilhar com você para a gente partir para o nosso último momento, que é ouvir, refletir e agir. E isso eu estava estudando essa semana e me só soltou assim do texto muito claro. A igreja de Jesus não pode ter porta. Como assim, pastor? Quando Jesus estrutura a igreja, e em paradoxo, Marcelo, fala do inferno, qual dos dois tem porta, Marcelo? O inferno. A igreja não tem porta. Jesus é a porta, mas a igreja não tem porta. Vamos guardar esse conceito. Lá em Apocalipse capítulo 3, versículo 20, o que Jesus está fazendo, Marcelo? Eis que estou à porta. Então Jesus encontrou uma porta na igreja. E quando ele encontra uma porta na igreja, segundo o texto, ele mesmo falando, eis que estou à porta e bato, aquele que abrir entrarei. Então Jesus está falando com uma igreja, a igreja de Laodiceia, e ele está batendo na porta, capítulo 3, versículo 20. Então parece que alguém colocou uma porta na igreja, e pior, a porta separou Jesus da igreja. Por lá de fora da igreja, batendo e querendo entrar na igreja. Eis que estou à porta e bato, aquele que abrir entrarei. Ou seja, queridos, a igreja ficou tão maravilhosa, e ele fala sobre isso na igreja, na carta à igreja de Laodiceia, que ela é maravilhosa, é linda tal, mas a essência foi embora, Jesus ficou para fora, e fecharam a porta para Jesus. Por que eu gosto do conceito que a igreja não tem porta? Porque o conceito de porta, muitas vezes, apesar da segurança e tudo que nós temos, ela acaba excluindo alguns de entrar e fazer a gente perder a missão que tem que sair. Porque quando a gente entra aqui, e você que não está aqui com a gente, mas você percebeu, nós temos duas entradas aqui, quando as entradas estão fechadas, as portas estão fechadas, a gente está aqui, parece que a gente está seguro, não parece? A gente está gostoso aqui dentro, não parece?
Cara, que bom, vamos ficar aqui dentro. Como aconteceu com Jesus e os discípulos, quando falaram, Senhor, vamos fazer uma tenda para nós aqui, fazer para o Senhor, para Elias, vamos fazer uma tenda para Moisés, vamos ficar aqui sim, porque é gostoso. E a igreja está fazendo isso, ela fica aqui porque ela construiu portas conceituais, e ela não quer mais sair, porque ela fechou as portas e aqui é seguro. E aí a gente entra numa estrutura um pouco falácia a respeito do evangelho, Marcelo, quando a gente fala assim, não, se você estiver fora da igreja, Deus não está contigo. E vou repetir um pouco mais pesado, Marcelo, se você estiver fora desta igreja, você está na roça. O ser humano pondo porta na igreja. Porta para que ninguém entre. E porta para a gente achar que está seguro e a gente não precisa sair nesse mundo mal. Mas um tal de Jesus também disse quando falava com seus discípulos, eis que vocês são como ovelhas entregas ao matadouro. Quando? Todos os dias. Por isso que quando eu digo que a igreja não tem porta, eu estou querendo dizer tranquilamente para você entender de todas as formas, de forma clara e específica, que as portas do inferno que não prevalecerão, e quando Jesus está dizendo isso, não deve haver conceitualmente portas para a igreja vir, se reunir e sair, porque é lá fora que a nossa missão começa. Aqui nós nos alimentamos, aqui nós fortalecemos, mas as portas têm que estar abertas para a gente sair, ir para casa, ir para o trabalho, para qualquer lugar, e onde lá estivermos, manifestarmos a graça e o amor de Deus, porque lá, aquelas portas não prevalecerão contra a igreja. Deixa eu te fazer uma pergunta para a gente partir para os nossos ouvir, refletir e agir. Quantas vezes nós, quanto igreja, fechamos as portas e falamos assim, né? Aqui está gostoso, né? Olha que bom, olha que delícia. Mas é aquele povo sofrendo, não. Deus é bom com a gente. Quando eu ouvi uma pessoa, uma vez dessa, em tragédias, assim, dizendo assim, que já falei sobre isso, algum menino, um jovem, no estado de São Paulo, acho que foi no ABC Paulista, se não falha a memória, e ele entrou e tirou a vida de alguns jovens ali, e um dos jovens que ele tirou a vida era cristão, e ele tinha um amigo cristão que estava na sala, e a mãe na reportagem disse, ainda bem que Deus guardou meu filho. Ou seja, o filho dele Deus guardou, o filho da outra Deus não guarda. Então o filho de Deus é ruim, por quê? Porque só guarda o filho da igreja dela. Onde a gente se perdeu dizendo que a gente precisa ter conceitos como porta, que Jesus nunca falou para nós, e a gente se fecha no nosso mundinho, nos nossos clubes crenteis, e as pessoas morrendo de fome, padecendo fora da nossa história, ou no nosso entorno, no seu trabalho, na sua casa, pessoas vivendo o inferno, e você sabendo da luz, o caminho para sair do inferno, podendo ir lá como igreja, e arrebentar aquelas portas e arrancá-las do inferno e trazer para a luz, e a gente está fechado numa igreja. Por isso que nós repensamos igreja, e o repensar igreja em São Manuel nos trouxe a tudo isso que nós estamos vivendo hoje. Você vai ver semana que vem num vídeo, se Deus se permitir passar para vocês, o que era a nossa igreja e o que nós estamos nos tornando como igreja e qual que é a missão da nossa igreja. A missão específica da nossa igreja é conectar pessoas para um envolvimento crescente com Jesus. Nós queremos que as pessoas, através da nossa igreja, conheçam Jesus, mas não só conheçam, mas se envolvam com Jesus, mas não só se envolvam com Jesus, mas cresçam no caminho, no desenvolvimento da salvação, e cresçam em maturidade, em desenvolvimento com Cristo, e se pareçam mais com Jesus, porque quanto mais parecido com Jesus, mais diferente vai ficar o nosso entorno, mais céu vai aparecer no meio desses infernos, mais o inimigo vai entrar em depressão. Por isso, algumas considerações para a gente encerrar. A primeira delas, como é que você tem conceito de igreja? Você é um desigrejado? Deixa eu te dar esse conceito. Não existe cristão sem comunidade cristã. Se você entender que cristão sem igreja funciona, você está também dizendo que Jesus é cabeça sem corpo. Porque se ele diz que há um corpo e ele é o cabeça, e você nega o corpo, você só quer a cabeça, então você quer Jesus decapitado.
Por isso existe desigrejado, mas no contexto teológico e nascituro da igreja, igreja e Jesus é o fundamento e o corpo a gente. Então não existe cristão sem igreja. Talvez existam decepcionados com a igreja, porque a igreja foi muito má em toda essa história. Talvez pessoas decepcionadas com gente da igreja, porque gente da igreja é imperfeito, pecador, igual a mim, que sou pastor aqui, que sou pecador. E dos pior, como diz Paulo também, trago dele a mesma frase. Mas a igreja, o cristão, não vive sem comunidade para se relacionar e viver e desenvolver os seus dons. Como é que você vive com a sua igreja? Nessa primeira consideração, não preciso mais de igreja, né? Agora a gente tem internet, vocês estão na internet hoje com a gente, alguns estão aqui, que estão participando conosco. Ah, quando voltar à igreja, eu não vou não, aqui tá bom. Falava com o Tiago hoje cedo, lembra, Tiago? Falava como é gostoso a gente estar hoje com a liderança, estávamos com vários outros irmãos, com um diálogo, uma conversa com liderança, e nesse diálogo o Tiago acabou o culto, falou comigo, falou, pastor, que gostoso a gente olhar para o lado e ver gente. Salmo 122, alegrei-me quando me disseram. Palavra de Deus, na carta de Paulo, na minha opinião, aos Hebreus, ou palavra do autor aos Hebreus, quando ele diz, não deixei de congregar. Como é costume de alguns, não deixe, isso é importante. Então, desigrejado, reveja seus conceitos, repense o que é ser igreja. Segunda consideração para você levar para casa. Que tipo de cristão você tem sido? O consumidor, aquele que entra, fecha as portas e aqui fica, abre as portas para ir para casa? Ou o discípulo, aquele que vem, se alimenta e sai para fazer algo que Jesus chamou para fazer? Quem é você? O consumidor ou o discípulo? Talvez algumas considerações para você responder essa pergunta. O consumidor se alimenta, mas não muda. O discípulo se alimenta, mas muda. O consumidor nem se recorda do que ouviu. O discípulo já à noite, ou no outro dia, ou à semana, já começa a viver o que aprendeu. O consumidor, às vezes não gosta do que está vivendo, porque quer aquilo que ele deseja. O discípulo não. O discípulo sabe que todas as coisas, inclusive o ensino de Deus, é para o bem dele. Quem é você no meio de uma comunidade chamada igreja? Consumidor ou discípulo? E por último, para a gente partir para a nossa Santa Ceia. Como você tem vivido a sua missão de movimento? Como você tem vivido a sua missão de arrombar portas? Como você tem sido como cristão diante do pecado do mundo? Diante desse destempero, dessa escuridão, dessa falta de fé, dessa falta de esperança, como a gente ouviu na oração da Laurinha, dessa falta de alegria, desse desespero quanto vida. O que você tem sido nesse tempo? Uma resposta a eles, em movimento a eles? Ou você tem ficado no seu cantinho, como nós temos feito, fechado a nossa porta, fechado o nosso lugar e ali orar, falar Senhor, 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 e as pessoas precisando? Fecho dizendo para você uma vez, uma pessoa dizendo para mim, pastor, apareceu lá em casa uma pessoa, eu não sei se eu fiz certo, mas eu queria a tua consideração. Ela chegou em casa e falou, eu estou com fome. E eu respondi para ela, pode deixar, eu vou levar seu nome para a nossa igreja para a gente orar. Fiz certo, pastor? Falei, não fez, irmão. Isso não é igreja em movimento. Isso é igreja religiosa. Quando alguém pede comida, o que nós precisamos fazer, Mateus 25, dar comida. Ah, mas eu preciso orar para saber. Não, já é uma resposta, você já orou, já está claro o que tem que fazer. Sabe por que a gente não vai em movimento ao inferno? Porque a gente talvez não sabe quem é. Porque talvez a gente não tenha convicção do que estamos fazendo aqui. Por isso que a gente não vai bater na porta do inferno, arrombar e dizer, eu sou filho do Deus Altíssimo, transformado, regenerado pelo sangue de Jesus, transformado pelo poder do Espírito Santo todos os dias na minha vida, por isso eu estou aqui, e vim com a autoridade do céu, com o sangue da cruz, vertido que venceu a morte, para resgatar aqueles que estão aí. Sabe o que é isso? A igreja em movimento. Qual movimento, qual missão você está vivendo quanto igreja?
Junte-se a nós, se você desejar, que a gente tem várias ações a partir da nossa missão. Mas independente de onde você está, se você faz parte de uma igreja cristã, você tem uma missão e um movimento a seguir. E esse movimento tem como base Jesus. Tem como estrutura nada de porta. E tem como caminho tirar as pessoas do inferno. Que Deus nos abençoe. Semana que vem vamos falar um pouquinho mais sobre igreja. Mas a igreja nasceu na pessoa de Jesus. Ele é a rocha, nós somos as pedras vivas. Mas o que nós estamos fazendo? Sendo igreja? Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith